Tá? Glória a Deus. Hoje aqui está na frente de vocês alguém que debochava, não de Deus, mas debochava das igrejas. Debochava das igrejas. Eu já disse que a minha esposa foi 9 anos antes de mim para a igreja e eu simplesmente proibia de rodar os CDs enquanto eu estivesse em casa. Tá? Eu era duro na queda para essa situação. Tá? Eu fui coroinha, a irmã Leda disse que foi catequista, eu fui coroinha. Tá? E depois fiz o diabo na vida também. Entende? Então, eu acho assim, ó, um dia vai sobrar para mim ter que escrever um testemunho para mandar para lá. E eles ficam acumulados, um dia lançam uma dessas revistinhas. Qualquer um de nós, um dia que escrever um testemunho para mandar para lá, e um dia será publicado. Eu não saberia como escrever o meu, com todo o domínio, modéstia à parte que eu tenho na vida profissional, de trabalhar com língua portuguesa, como professor. Eu sabia resumir o meu no tamanho dos 4 dessa revistinha aqui. Tá? Os 4 aqui. Mas eu acho que Deus insistiu demais, tanto comigo. Porque tirar da onde Ele me tirou, fazer o que eu já fiz. E Ele insistiu, nunca me abandonou. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Ele Senhor. nunca vai abandonar vocês também. Amém, Senhor. Principalmente a partir de vocês entregarem a vida para Ele. E aqui eu acredito que não fizemos quarta passada, mas na outra quarta, a oração do novo nascimento, acho que a maioria aceitou Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, hoje, o mundo material não sou ninguém. Sou um profissional liberal só, mais um. Mas da onde Deus me resgatou? Você já ouviu falar em cafundós? Já ouviu falar de cafundó? Já ouviu falar? Grota? Do Judas. Eu nasci lá no interior de Rio Pardo, nas grotas na época. Tá? O lugar não evoluiu muito ainda, tá? É meio lá perto de Albardão, Cavalhada lá. Você ouviu falar? E nós não éramos pobres. Minha família não era pobre. Nós éramos paupérrimos. Um pouquinho abaixo da classe dos pobres, da linha da pobreza. Tá? E o meu pai trabalhava numa lavoura de arroz. Ele era um diarista, sei lá como denominar. E lá fora eu vivia conformado com aquela situação, mas aí nos botaram no colégio lá. E desde pequenininho lá no colégio, minha mãe botou eu no colégio com 8 anos, porque eu era muito raquítico, ela achava muito fraquinho para ir pro colégio com 7 anos. Tá? E aí naquele colégio eu sempre me sobressaí, porque eu sempre fui apegado a estudar. Entendeu? Apesar das dificuldades, sempre me sobressaí. E era uma inocência. A professora velhinha lá, dona Nilda, me lembro até hoje o nome dela. E até faz anos que não vejo a família dela. Era uma inocência da primeira, quinta série, tudo junto lá. Na mesma sala. Você sabe como é que funciona isso. Aí houve alguma transformação, alguma mudança lá na estrutura educacional, na Secretaria de Educação de Rio Pardo lá, e partiram, em determinado ano, desmembraram. Então, unidocência era até o 4º ano, não era série que se chamava isso naquela época, era 4º ano, e aí o 5º ano veio uma professora só por 5º ano. E aí eu vou, só um pedacinho pensando, um dia eu vou roubar o tempo todo para mim para contar o testemunho histórico. Hoje é só porque nós temos que interagir entre nós mesmos. Então, aí essa professora que veio lá de Rio Pardo dar aula para nós, achava que eu não podia parar ali, seria desperdiçar, porque eu tinha muita facilidade de estudar e aprender, e assimilar as matérias todas. E um dia chamaram lá
os pais do colégio e ela falou da possibilidade de eu ir estudar. A minha mãe se empolgou, mas só se empolgou porque não tinha condições materiais. Meu pai se emburrou. Para ele falar estudar era uma coisa de... era uma ofensa. Eu não sei o que fizeram lá, eu era pequeno, não sei o que fizeram, que na época, os mais novos não sabem disso, faziam uma admissão, um exame de admissão, que hoje chama-se vestibular, que era do 5º ano para ir para o ginásio. Que antigamente era 5 os 5 anos de primário, 4 anos de ginásio, dava nova, para depois tu ir, que equivale ao ensino médio, segundo grau, que seria o científico, ou o clássico na época que existia, ou as gurias, as mulheres faziam o normal. Isso é 3 modalidades só, se não falha a memória. Exatamente isso. Tá? E aí, não sei como é que fizeram, me levaram para Rio Pardo para me fazer o tal de exame de admissão. Do lado do Cafundó, até então. Cheguei em Rio Pardo, não sabia nem onde é que eu andava, mas me apresentaram umas provas para fazer e eu tirei o primeiro lugar naquela admissão. Tá? Glória a Deus. Então eu já enxergava para mim naquela época, naquela vez lá, pé descalço, lá no interior, lá nas grotas. Tudo bem, isso é uma etapa, é apenas um sinal que tinha fundamento a coisa. E aí, ir para lá que jeito? E aí, ir para lá que jeito? O meu testemunho vai só na primeira parte hoje, tá? É 4, 5 minutos, tá? E uma das coisas na Donep que nos impõe é ter disciplina, né, Jefferson? Tá? De horário, cumprir os horários, enfim. Aí, foram fazer aquelas reuniões lá e o pai morrava, o pai não aceitava. E estudar era perdição. Pesquisa uma vez para ver, para você ver como é que era o conceito lá no interior dos pobres. O que significava estudar? Era ir para a cidade e cair no mundo. Tá? Cair na perdição. Eu sei que a minha mãe disse assim, não, minha mãe é viva ainda, aqui no fim dessa rua. A minha mãe disse assim, não, nós vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Só que a minha mãe fez para mim poder... Tinha uma despesa inicial, para nós era faraônica, considerável, entendeu? Minha mãe empreitou uma coxilha, que era um lavourão de mandioca, para capinar 1, 2, 3 capinas até a planta ficar adulta e dominar as ervas daninhas. E eu ia ajudar ela, pequenininho lá, né? E a minha mãe fez isso. E aí, a família desta professora tinha uma lenheira. Na época tinha muito mais que hoje, fogões a lenha. Não era tão irradiado assim, o fogão a gás era uma lenheira. E lá me tiraram a pele. Me tiraram a pele. E eu nunca contei em casa o que fizeram para mim mas não tiraram do colégio. Eu parava nessa casa para estudar, mas trabalhava para eles. Eu era acordado às 4, 5 da manhã para ir para o galpão, partir lenha, para 7, 7h15, tomar um banho, botar um uniforme para ir para o colégio. Então, para vocês verem o que foi essa dificuldade. E deu, então. Mas é assim mesmo, vejam bem. Aí eu voltava, a cada 2, 3 meses eu ia em casa. Não tinha dia para passar, de um dia ou 5 semanas. Hoje não é difícil. Gente, isso vai fazer 45 anos. Então hoje não era a mesma dificuldade que nós temos de locomoção, tudo. Era um ônibus de Cachoeira, Rio Pardo, estrada, uma toleira, até hoje tem acabado o asfalto. Entendeu? Mas aquele dia daquela passagem para ir em casa, o pai e a mãe não tinham, eu não ganhava lá, eu tinha que me conformar com aquilo. Tudo bem. Mas mesmo assim, eu era feliz porque eu conseguia não inflar o ego. O ego, sabe por quê? Porque lá naquele colégio, no ginásio, tá, eu sem as mínimas condições, que eu já comecei a espelhar o que era,
eu estava na mesma sala de aula, no colégio tradicional da Rio Pardo, apesar de ser do Estado, tá? Com gente de alto poder aquisitivo, mas eu ganhava dele nas notas. Então eu ganhava deles nas notas, isso aí me alimentava, entendeu? Dava ânimo para esperar o dia que pudesse em casa e voltar de novo, tá? Nesse meio tempo aí o pai amoleceu. Aí eu estava encaminhado, depois consegui sair da casa desse sacrifício lá, mas que eu agradeço até hoje. Eu agradeço até hoje, se não fosse aquela fase eu não teria galgado outras fases. Tá? Mas sempre querendo mais, mas na base da formação, Aí, não sei que a mãe conseguiu, tanto insistir, dobrar a espinha dorsal do meu pai, e ele concordou em vender uma terrinha que nós tínhamos lá fora e vir embora para a cidade. Os outros, meus irmãos, nós éramos 7, eu mais velho, fazer a mesma coisa, que acharam que ali era um bom encaminhamento, entendeu? Depois pelas informações. Tudo. E aí, só que na época, gente, o material escolar era caro. Os livros escolares eram obrigatórios e caros. Mas tinha um fazendeiro lá fora, um parente muito longe, tinha 3 filhas, a mais moça 1 ano mais que eu, depois as outras bem mais, assim, que estudavam no mesmo colégio, uma e a outra no Auxiliador, que é um colégio muito grande, que restauraram agora esses dias na Zenório. E o colégio de Freiras, de Rio Pardo, que depois foi escola militar, que Getúlio Vargas estudou, aquela história toda ali. Então eu sempre conseguia o resto dos livros, ficavam os livros todos, entendeu? Eles passavam, compravam os livros, passavam de série e eu pegava e dava os livros antigos. Aí foi parar na casa de um parente lá e já trabalhava numa marcenaria, já com 14 anos trabalhava numa marcenaria, já ganhava um dinheirinho. Aí já ia 2 vezes por mês em casa. Já estava mais feliz assim, né? Tá, daí o meu pai e a minha mãe conseguiram um negócio lá, vieram embora para Cachoeira, meus filhos vieram embora na metade do 3º ano e eu continuei lá em Rio Pardo para concluir o 3º ano, depois eu vim embora. Fomos morar, adivinha onde? Lá no bairro Bom Retiro, que não é o que é hoje, é o que era 45 anos atrás. Tu falava em Cachoeira que morava no bairro Bom Retiro, até o crédito fechava para ti. Entendeu? Tu era um paia da sociedade na época. Mas lá fui muito feliz, fiz muitas amizades, e morando na Bom Retiro, eu consegui sempre bons trabalhos. Eu sempre tive assim, um iluminado por Deus para arrumar um emprego bom. Tanto que aí eu vim de Rio Pardo e fui trabalhar, e vejam bem, o que é uma família de necessitados? O pai trabalhando, os filhos, e não é assim, ó. 4 ranchos mensais, 1 por semana, então eu já conseguia assumir 2 por mês, e meu pai 2. Entende? Glória a Deus. Aí lá na Bom Retiro, eu estudando no João Neves, modéstia à parte, já que é um testemunho, eu consegui também ser reconhecido e conhecido pelas notas que eles tiravam. Porque a gurizada disputava nota, não sei, eu acho que deve ser até hoje. Eu sou professor do Estado, professor do João Neves hoje, mas a gente não assiste muito, mas antes tinha mais interação, aluno-professor, e eles disputavam notas, entendeu? E eu sempre sonhei em fazer ciências exatas, ser um professor de matemática, coisa assim. Aí houve uma reforma do ensino e fizeram um teste vocacional e eu caí para outro lado, totalmente diferente. Aí aquele teste que eu sonhava em cursar matemática, eu me saiu ciências humanas, e com a reforma do ensino em 72 eu acabei fazendo tradutor e intérprete no João Neves, no 2º grau, onde não tinha matemática, química, física, biologia, física, não tinha ciências exatas, só nem história nem geografia. Depois do 2º ano, né, que aí era o profissionalizante, era só inglês, francês, espanhol, língua portuguesa dividida em 4 matérias, fonética, linguística, que é literatura brasileira, literatura portuguesa, etc. Era tudo assim, era outra área. Aí eu acabei fazendo, morando na Bom Retiro, Faculdade de Letras. Faculdade de Letras. Na época, aí diz assim, faculdade particular, como é que ia pagar?
Na época era governo Geisel. No governo Geisel foi o melhor governo para a educação para quem não tinha condições. Tá? Hoje eu vejo aí o ProUni, vários programas de educação, mas não chegam perto daquele. E olha quantos anos isso? 35, 40 anos. Era assim, tu te inscrevia, via os formulários para a faculdade, atestava a tua presença e tu ganhava a anuidade, que era o valor mensal da parcela da faculdade, que estava, e o comprovante da faculdade, já ia direto para a faculdade, aquele dinheiro, ia pagando a faculdade, para tu pagar depois que se formasse. E ainda tinha a opção de tu fazer um plano duplo, que chamava-se manutenção. Então, tu ganhava, o governo te pagava, financiava a tua faculdade, pagava a faculdade, e tu ainda recebia por mês. Hoje, o valor de equivalente mais ou menos é um salário mínimo e meio. Chamava-se manutenção. Podia fazer os 2 contratos. Tá? Hoje não tem isso. Então, eu sempre digo assim, o governo Geisel era o governo da educação, que esse criou esse programa aí. Esse programa. Tá? Mas eu sempre sonhei em fazer direito, nunca podia imaginar que um dia eu ia conseguir fazer isso. Entendeu? Aí com 18 anos eu inventei botar uma empresa em Cachoeira. Você sabe o que é quebrar? Sabe o que é chegar? O cara do cartório de protesto era mais frequente que os fregueses em visita. Tá? Com 18 anos, emancipado. Com 18 anos eu fui representante da Caldas Júnior em Cachoeira. Que era do Correio do Povo. Correio do Povo. Mas imagina, na época, um guri com 18 anos, botar aquela estrutura na mão. A coisa caiu no colo, caiu sim, nem eu sem entender como peguei aquilo. Tudo bem. Foi um fracasso, mais uma lição e uma experiência, mas Deus junto comigo. Ele nunca deixou eu cair na mão. Entendeu? Aí já estava na faculdade de letras, no segundo ano já fui contemplado com um contrato, 2 contratos do Estado, na época era bem melhor que hoje. Assumi Restiga Seca, fiquei 2 anos lá, voltei para Cachoeira, aí voltando para Cachoeira num congresso, encontrei uma irmã do Imaculado, uma freira, eu tinha 2 contratos do Estado, e essa freira era vice do Imaculada, gostou da minha exposição dos meus trabalhos lá no congresso, de língua portuguesa, chegou aí, me recomendou para a irmã Sara, na época, me contratou, eu tive 2 anos o maior salário do Imaculada, que eu tinha as turmas de manhã, tá? Uma turma de tarde, e tinha na época, o Imaculado tinha secretariado, à noite dava aula de noite também. Eu passava assim no colégio, morou durante o dia, 60 horas durante o dia na semana, entendeu? E aí, por uma questão de perseguição política, me trocaram todo o meu horário no colégio do Estado, que era ali no Liberato, e eu tive que sair do Imaculado, e aí arrumei um emprego numa empresa, por acaso também, de gerente. Na época ganhava um salário assim, e hoje nem dá para falar, de tão bom que era na época. Tá? E já tá, o horário está vencido. E aí eu achava que eu ia ter uma carreira como professor. Como professor. Fiz concurso, nunca fui assumir, porque eu desisti da carreira do magistério e resolvi ser apenas ficar com M4 para manter o vínculo com o Estado, um contratinho, e seguir ser corretor de imóveis. Aí fui bem nessa área, nessa profissão. Foi aonde eu fiz direito. Entende? Aí já era casado, tinha filhos já, e fazendo faculdade de direito. Consegui fazer. Então, para provar que Deus foi bom, o melhor a gente quer, e que Ele está do lado da gente e que a gente aceita. Só que eu não conhecia Deus, Ele estava sendo bom para mim, eu aceitando Ele, mas não conhecia Ele. Aceitando a minha maneira, de uma maneira natural, aos olhos natural. Né? Uma situação assim almática, nada de espírito. Né? E aí, nessa fase, dos 18 até os 20 e pouco, até os 25, fui o maior festeiro de Cachoeira, arruaceiro, bagaceiro. Entende? E aí,
Fiz uma faculdade de Direito. Entrei na profissão, modéstia à parte, bem. Deus sempre agraciando. Em causas assim, surpreendentes caindo no meu escritório. Entende? Para quem não tinha uma tradição de nome, de família, de profissão. Não entendeu? E, para vocês terem uma ideia, em 10 anos de Direito, entendeu? Naquela época, eu formei até os 10 anos, até 2000 e pouco, 2002, eu já tinha feito, além da faculdade de Direito, já tinha ali essa faculdade de Direito, eu tinha feito um pós-graduação na UBRA, Canoas, em Direito Público. Aí arrumei uma atividade na área do Direito Municipal, abriu na URGS uma pós-graduação em Direito Municipal, específico municipal, público, de administração, constitucional, administrativo. Fiz também, indo toda sexta, assistir aula e sábado de manhã, indo e voltava. Sexta sempre, sábado era um sim, outro não, entende? E aquilo que eu achava que era assim, que eu lia muito, porque estudava, que era todo um sonho. Era um mundo como se tivesse hoje nós aqui, e a diferença era essa challenge aí dos Estados Unidos, que vai à Lua lá, inalcançável pra gente, entendeu? Mas Deus sempre colocando a afeição da gente isso, a disposição da gente isso. Tá? Tanto que um dia, em um determinado momento, me oportunizou de ser chamado em Brasília para fazer um parecer, uma emenda constitucional. O relator era um deputado lá da Bahia, Jair Carneiro, na Comissão de Constituição e Justiça. Aí eu disse assim, pô, eu saí do Cafundó e fui lá fazer um parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Entende? Então, eu estou contando isso para vocês verem quando Deus quer. Amém. E a gente se entrega a Ele, o que Ele pode fazer na vida da gente. Glória a Deus. Amém. Fez na minha vida, fazendo na de vocês também. Amém.